Bom, olá. Então, hoje, dando continuidade ao nosso projeto de educação financeira, hoje nós temos a honra de receber a Eva Finkler, né? Engenheira civil e especialista em gestão de projetos, MBA, e possui certificações na área de Scrum, Kanban, Prince 2. A atuação ela é sócia proprietária da Tris Engenharia e Consultoria, vice-presidente de finanças do PMI Paraná, atua na área da engenharia e planejamento há 8 anos e possui experiência em gestão de projetos e obras, tendo atuado em grandes empresas de variados segmentos, públicos e privados. Eva, é uma honra receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito o Obrigada, nosso professor. convite. A honra é minha, eu que agradeço o convite e fico à disposição. Podemos começar? Olá, pessoal. Hoje estou aqui para falar um pouquinho do PM Canvas. O Canvas, né, mais conhecido, é uma ferramenta de gestão de projetos e utilizamos ela para elaborar, né, planejar os nossos projetos no PMI Paraná. Aqui uma breve apresentação que o professor Oswaldo já introduziu. Primeiro eu vou começar falando um pouquinho para vocês do que é PMI, né, que eu sou voluntária, né, e estou atualmente como vice-presidente de finanças. E o PMI, ele é uma organização líder mundial em gerenciamento de projetos. Ela é formada por associados que se juntam para fortalecer ali, né, a profissão e disseminar as boas práticas. Todo o trabalho é feito por voluntários, então todo mundo que faz os eventos, gera o conteúdo, as revisões, né, do PMBOK, estudo para certificações, tudo é feito pelos voluntários. Então, aqui alguns números, né, de quantos somos no mundo, no Paraná, né, que eu represento aqui o capítulo do Paraná. No PMI Goiás também tem capítulo, eu aconselho vocês a se envolver, a conhecer, né, o voluntariado, porque agrega bastante conhecimento e é bem bacana. Aqui alguns benefícios, né? Então tem desconto livros, mídias, acesso ao PMBOK, e tem webinars, mentoria, o próprio voluntariado. Então, para desenvolvimento profissional é muito legal e indico vocês a estar conhecendo e participando e se envolvendo aí com a gente. No PMI a gente trabalha com o triângulo de talentos. Então, são as 3 áreas, né, as competências necessárias para um gerente de projeto. No triângulo de talentos, temos a parte da liderança, da gestão e competências técnicas. Então, não é possível você desenvolver somente uma área, né? Um gerente de projeto, ele precisa do equilíbrio desse triângulo de talentos. E hoje, vamos trazer uma ferramenta, que é o PM Canvas, e ela se enquadra na parte de competências técnicas do gerenciamento de projetos. O PM Canvas, ele surgiu no Brasil em 2013, né? A ideia veio da Suíça, e Canvas significa ali tela em branco. Então, é um quadro, significa simplesmente realmente um quadro, e a gente utiliza esses conceitos visuais e da neurociências com uma estrutura lógica para planejar o projeto. Eles são organizados em bloco. E as perguntas fundamentais para a estruturação é o porquê, o que, quem, como, quando e quando. Integrados, né? Eles formam, junto com a teoria de gestão de projetos, eles formam o planejamento de uma maneira visual e mutável. Então, o planejamento de projetos, ele é mutável, ele vive, né, em constância mudança, porque os fatores se alteram. E o interessante, né, do Canvas, como aqui fala, né, ele é recomendável que seja uma folha única para uma melhor visualização. Então, você consegue ter uma visão global e geral do projeto de uma maneira muito fácil, visual, muito prática, e ele pode ser construído a várias mãos. Então imprime ali numa folha A1, por exemplo, com vários post-it, pode trazer ideias de várias pessoas, e às vezes um condutor ou mais de um condutor ali para ajudar, né, a colocar cada
cada post-it, né, cada ideia ali sobre o projeto, cada verdade do projeto em sua correta caixinha. E ele pode mudar quantas vezes for necessário e ele é bem bacana para planejamento de projetos, tanto pequeno como grande, particular. Então, eu aconselho vocês a treinarem na faculdade. Por exemplo, vamos fazer o projeto do TCC. Eu trabalho bastante ajudando pessoas a desenvolver TCC como forma de projeto. Projeto, por exemplo, vou fazer uma viagem, monta um Canvas. Então, treine mesmo no seu dia a dia e vocês vão perceber como isso faz diferença. Então, o Canvas aqui é uma ferramenta visual, essa é a carinha dele, né? Ela faz parte da metodologia do PMI Paraná para a concepção dos projetos. Então, esse aqui é o nosso modelo e a gente trabalha para planejamento. Então, vai pensar ali, criar um projeto, a gente reúne a equipe, pega o Canvas e começa a planejar. E por que usamos o Canvas? O Canvas, ele define o planejamento do projeto de uma forma dinâmica, então é bacana para planejamento, desenvolvimento em equipe, e ele não fica de uma forma maçante. Ele auxilia no engajamento dos stakeholders, né, que eles são as partes envolvidas, as partes ali interessadas do projeto, e ele simplifica e agrupa os conceitos das áreas em uma única folha, né, de uma forma geral ali do gerenciamento. E ele documenta essas decisões da equipe. Então, a partir do momento que você salva, né, você pode criar outras versões, mas aquele desenvolvimento, aquele planejamento pode até ser feito no início, um brainstorming mesmo, você já tem ali datado, você tem um registro, né, sobre esse desenvolvimento. Ele facilita a comunicação da equipe, visto que pode ser feito junto, em várias mãos, de maneira dinâmica, e possibilita a integração, no nosso caso, de trabalho voluntário, que é difícil, às vezes, conseguir o engajamento, a integração, e o Canvas é uma ferramenta sensacional para nós. Então, como utilizamos o Canvas, né? Qual a sua concepção? Aqui podemos ver como ele funciona, né? Como é feita a ordem de preenchimento do Canvas. Então, temos ali a primeira parte, a necessidade e oportunidades, que se encaixa em porquê. Também os objetivos e smarts, que também são o porquê, benefícios. Depois partimos para o produto, que é o quê. Posteriormente para requisitos, que também se encaixa no quê. E depois stakeholders, que entra em quem. Então, quem dos stakeholders, das partes envolvidas, e a equipe, que também é uma parte envolvida, mas ela é atuante no projeto. Ali os stakeholders, eles são uma parte interessada, que eles são atingidos diretamente pelo projeto, mas não necessariamente eles são a equipe de atuação do projeto. Então, por exemplo, numa compra online, né, você faz uma compra online, pode ser ali o pessoal que vai fazer essa entrega, o vendedor. Então, são pessoas que não é da sua equipe interna, mas em algum momento do projeto ela pode estar envolvida de uma maneira externa, mas que as ações, atrasos, influenciam diretamente. Assim como, por exemplo, o diretor da empresa, que pode não estar envolvido diretamente em um projeto, mas com certeza todos os projetos são de interesse da empresa. E ali temos as premissas, né? As premissas e os grupos de entrega, assim como as restrições, são como será feito. Quando, os riscos, a partir do como, ele entra na questão do quando, para saber quando vão ocorrer, né? E também quais são esses riscos que são levantados. Assim, também montamos as linhas do tempo, né? A partir do grupo de entregas. E aí, definir custos e receita. Então, um projeto ele pode ter custos, como ele talvez não pode ter, e receitas, como ele pode gerar receitas ou não. A gente vai entender melhor aqui ao pouco. Então, esse primeiro grupo, né? Que ele é o porquê do projeto. Esse segundo grupo do produto e requisito, que é o quê. Stakeholders e equipe é quem. Premissas, grupos de entrega e restrições, como. Riscos, linha do tempo, custos e receita. Quando e quanto. Porque tanto o custo quanto a receita não é só saber quanto vai gastar, mas sim o desembolso, né, ao longo do período. Então, quando gerará aquela receita ou quando também gerará aquele custo.
e assim como o risco, ele também é quantitativo, né? Você tem que saber quando acontecerá e o impacto que ele terá sobre o projeto. Então, como preenchemos os blocos? Primeiro, né, no porquê ali na parte de necessidade e oportunidade, precisamos definir o motivo pelo qual pretende realizar esse projeto. Então, por que ele deve existir? Qual é o problema que ele vai resolver? Qual oportunidade queremos aproveitar? Nem todo projeto ele nasce para resolver um problema, ele também pode ser para aproveitar uma oportunidade. Então, sobre necessidades e oportunidades, definir quais são as razões principais para o seu projeto, por que ele existe. Depois, o objetivo SMART, né, a gente define. Então, o objetivo ele serve para descrever a finalidade, para mobilizar meu recurso, esforços, empenho. Então, como vai ser esse objetivo, né? Para aquele. Então, ele é SMART, ele é curto, ele é específico. Então, ali tá as próprias letras, né? Então, ele começa como específico, ele precisa ser mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, sempre que for definir um objetivo, ele precisa ser curto, então o objetivo ele não passa ali de 3 linhas, e ele é específico, ele é para uma ação específica, então todo projeto, né, ele tem início, meio e fim, então ele será específico. Ele é mensurável, porque você precisa mensurar esse projeto, ele precisa ser atingível, né, ele não pode ser impossível, ele precisa ter uma relevância para poder existir, e ele pode ser ele deve ser temporal. Então, por exemplo, uma empresa atingir um faturamento de 2 milhões dentro de 2 anos. Então, esse é um objetivo, ele é curto, ele é específico, né? Então, se refere ali ao faturamento da empresa, ele é mensurável, deu o valor que a empresa precisa faturar. Ele é atingível, né? No caso, se a empresa colocou essa meta, ela estudou que pode ser atingida. É relevante para o caixa e para a empresa. E é temporal, então, no período de 2 anos, a gente delimitou, né, o período para esse objetivo. Então, o objetivo é SMART, o que o projeto vai fazer. Então, definido sobre aqueles requisitos, né, de tanto específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, determinar o que o projeto fará. Benefícios. No campo benefícios, a gente vai inserir o para quê. Então, para que o projeto deve ser desenvolvido? Devemos refletir aqui o futuro, após a execução, a implantação, quais as vantagens, quais os frutos serão colhidos por esse projeto. Então, os benefícios, né, para que esse projeto está sendo desenvolvido, os frutos que vai alcançar lá na frente. Então, o projeto ele sempre tem que visar o benefício, né, por isso que ele existe. Então, nesse campo é descrito essas etapas. Então, a gente assinala o retorno do projeto. Então, o benefício, muitas vezes, ele pode ser financeiro, ele pode ter uma relevância social, ele pode ser uma ação de marketing. Então, o benefício, né, ele se abrange em várias esferas aí e precisa ser ali categorizado. Produto. O produto ele é a descrição do resultado final, esperado do projeto e, de fato, será entregue. Então, todo projeto ele entrega um produto. Então, um projeto ele pode ser o desenvolvimento de um carro, ele pode ser uma viagem, ele pode ser, igual a gente brinca às vezes, um churrasco, ele pode ser o seu trabalho, de TCC você montar ele num projeto. Então, para várias questões, ele é, né, um produto a ser entregue. Então, a mudança, né, de uma filial, uma construção de uma obra. Então, tudo isso, ele de forma pontual, ele tem um produto final a ser entregue, que é a chave principal ali do projeto. Requisitos. Nos requisitos são listadas as principais características do seu produto, os componentes, o sistema, o subsistema, né, para realizar essa entrega. São opções de desempenho do produto, qualidade, confiabilidade, dentre outros. Então, requisitos. Quais são os requisitos para esse meu projeto? Então, por exemplo, às vezes você vai viajar e o seu requisito é que você irá para um lugar que tenha praia. E o seu requisito é que o quarto, né, seja para um casal. Então, são
os requisitos, né? O que você precisa para aquele projeto. Então, aqui é listado os requisitos. Que nível de qualidade um produto que você está desenvolvendo terá que atingir, ou então você tem que ter alguma marca envolvida. Então, tudo que você precisar de requisito, que é obrigatório, que precisa realmente ter naquele projeto, o que, né? Quais são esses requisitos, é preciso listar nesse momento. E aqui, né, falando em produto, por exemplo, as características do produto. Então, vou criar um vaso, ele precisa ser grande, ele precisa comportar quantas ml, quais dimensões ele precisa ter, né, para qual material ele deve ser feito. Então, essas são as características que ficam dentro de requisitos. Os stakeholders. Os stakeholders são as pessoas envolvidas ou que são afetados diretamente ou indiretamente pelo seu projeto. Então, são pessoas não necessariamente da equipe, mas que podem ser afetadas, seja com o resultado do seu projeto ou em algum momento por elas fazerem parte, né, do ciclo ali do projeto. Então, elas são envolvidas, pode ser indiretamente, diretamente, sendo não necessariamente a equipe. Igual a gente falou, pode ser ali em uma empresa, né? Pode ser um líder, um gestor, que ele tem interesse, mas ele não está fazendo parte da equipe, ou até mesmo um outro setor. Então, vamos dizer, a gente está construindo ali uma obra, está fazendo uma obra, e o meu setor é de obras, mas tem o setor de insumo, tem o setor de qualidade, tem ali o setor de, no caso de uma cooperativa, por exemplo, produtos e grãos, tem o cooperado lá na ponta que está esperando esse silo, essa cooperativa ficar pronta para descarregar seu produto. Tem a empresa, né, que espera o lucro dessa construção. Então, são vários envolvidos que não estão diretamente no projeto, mas com o meu resultado impacta neles, assim como eu dependo deles. Por exemplo, o marketing, que depende de alguma ação, pessoal de compras, na agilidade para realizar as suas aquisições. Então, todos estão, de alguma maneira, envolvidos num projeto. Então, é quem possui ali, né, a interferência ou é atingido pelo seu projeto. Esses são os stakeholders ou partes interessadas, também conhecido como partes interessadas. A equipe. A equipe é quem vai desenvolver e produzir as entregas do projeto. Então, a equipe é quem vai estar diretamente envolvida no projeto, e aqui é preciso descrever tanto as pessoas, né, a equipe em si, e os papéis no projeto. Então, podemos ter a Ana, que vai estar responsável pelas aquisições, podemos ter o Pedro, que vai estar responsável pelos orçamentos. Então, a gente vai dar característica ali, né, vai descrever as pessoas, e a gente vai atribuir a elas o seu papel dentro do projeto. Então, sua atividade, né, dentro do projeto. Então, a equipe é quem trabalha, né, qual equipe trabalha com o projeto e como ela estará envolvida. Premissas. As premissas são as verdades do projeto, né, aquilo que a gente toma como verdade. Então, as premissas podem ser definidas como hipóteses, algo que se assume como verdadeiro no início do projeto, que pode ou não acontecer, por ainda não ter essa informação considerada como verdade. São suposições do projeto ao quais o gerente não possui controle. Então, por exemplo, uma premissa vai ser um casamento aberto na praia, a premissa é que não chova. Então, vamos considerar que nessa data não estará chovendo. Isso pode acontecer de chover? Pode, mas é uma premissa que não esteja chovendo. Já a parte de se chover já gera um risco. Daí o risco tem um tratamento, né, e as medidas mitigatórias. Mas a premissa em si, ela são hipóteses que a gente considera como verdadeira. Por exemplo, o lançamento de um novo produto. Consideramos que aquele produto vai ser vendido, que vai ter um apelo pela comunidade para aquele novo produto. Então, são hipóteses que são levantadas e as premissas, que ainda quando não se tem certeza, são levantadas e tomadas como verdadeiras ali por gerente do projeto. Então, ali definindo que são as suposições e hipóteses consideráveis como verdadeiras e são descritas em premissas. Grupos de entrega, né? Como? O que você vai entregar. Então, a gente vai entregar
um grande evento, uma grande obra, é difícil você pensar num todo e atingir esse objetivo, né? Então, já no Canvas, antes mesmo de gerar um cronograma, a gente separa em grupos de entrega, grupos menores de entrega. Então, esses grupos, eles são melhores gerenciáveis, né? São mensuráveis, verificáveis. Então, em partes menores, fica muito mais fácil ter o gerenciamento dessas atividades, desses pequenos grupos de entrega. Por menor que seja essa atividade, ela for dividida, é importante para o projeto. Ele realiza a integração, né, com todas as partes e garante o sucesso do projeto e da qualidade. E a partir do momento que você mensura, controla uma pequena entrega, você consegue você consegue prever as demais. Então, se minha primeira entrega está atrasada ou eu tenho alguma interferência, eu já posso recalcular e replanejar as próximas entregas. Por isso é importante essa divisão e que as características tanto palpáveis, né, mensuráveis e verificáveis, para fim de cada grupo de entrega poder ser feita essa verificação. Assim como também atribuir responsáveis ao grupo de entrega e valores, né, custos ao grupo de entrega. E prazos, né? Então, cada grupo de entrega vai ter ali seu prazo para ser entregue. Então, por exemplo, se a gente fala de uma construção de uma casa, a casa é o produto final, mas temos a preparação do terreno, temos a fundação, temos a superestrutura, vamos fazer ali os pilares, fazer o fechamento em alvenaria, então depois tem a cobertura, depois entra a parte de acabamento. Então, se não separar essas atividades, né, não atribuir responsáveis, custo e prazo, fica muito mais difícil ver a casa lá no final do que separar por pedacinhos. E a gente chama esses pedacinhos, né, esses grupos de entrega, de marcos dos projetos. Então, a gente coloca o grupo de entrega e define uma data-alvo, que vai ser o marco do projeto. Então, o projeto ele pode possuir diversos marcos. E isso mais para frente, né, tanto o grupo de entrega quanto a equipe, né, que está envolvida ali diretamente em cada grupo de entrega atribuído, assim como a linha do tempo e os custos, podem gerar depois um cronograma. E tudo pode partir aqui diretamente do Canvas. Risco. O risco ele entra em quando e quanto. Os riscos são incertezas do projeto e eles podem ser ameaças ou oportunidades. Deve ser descrito em sentença afirmativa que demonstre causa e efeito do risco sobre o projeto. Então, um risco, por exemplo, igual a gente deu o exemplo do casamento, pode chover no dia do casamento. Então, isso estragaria, né, ao ar livre. Então, como mitigar? Então, ter um plano B, um espaço coberto, aluguel de tenda prevista, verificando dias antes ali se vai ter chuva. Então, eu posso ter riscos, no caso de um projeto muito grande que envolve importação. Eu tenho um risco do mercado, eu tenho riscos políticos que interferem no mercado, que afetam diretamente o dólar, assim afeta a taxa de importação. Então, eu tenho vários riscos nos projetos, né? Dependendo do projeto, esses riscos mudam. E eles podem também, além de ser essas ameaças, ser oportunidades. Então, por exemplo, eu estou criando um produto e eu vou lançar um lote pequeno, eu vou lançar 1.000 unidades. Só que eu tenho o risco desse produto ser um sucesso e esgotar nos primeiros dias essas 1.000 unidades. E aí, qual vai ser minha resposta a esse risco? Com quanto tempo eu vou poder aproveitar essa oportunidade, reagir a ela e atender um público maior? Então, o risco ele pode ser o risco se trata de incerteza, ele pode ser positivo ou negativo, e ele precisa ser tratado, né? Tanto a causa, efeito, e como você vai reagir para mitigar o risco ou aproveitar a oportunidade. Então, os riscos, né, são ameaças, oportunidades, e eles são as causas e efeitos do projeto. Linha do tempo. Então, aqui a gente fala ali dos custos, né, o quando e quanto. A linha do tempo é o compromisso desse projeto. Ele é alinhado com as entregas e, ao final, deve ser possível visualizar a linha total da duração do projeto. Então, na linha do tempo, a gente define os marcos, então, o que aconteceu, né, quando aconteceu, o que aconteceu e quando, e quanto foi desembolsado ali em cada parte dessa linha do tempo. Por exemplo, na linha do tempo, a gente tem as atividades,
que a gente tem, por exemplo, um exemplo de montagem de apresentação, e a gente tem a linha do tempo, as semanas, pelo qual isso vai ocorrendo, né, sem interferir nas atividades e no planejamento, né, da equipe, que cada pessoa atribui a atividade, e também podemos atribuir ali os custos, né, que vão ser os desembolsos semanais, por exemplo, desse projeto. Restrições. Como, né? As restrições entram na parte do como do projeto e se definem como limitações. Elas podem ser internas ou externas referente à equipe. Elas são determinadas ao trabalho e diminuem a liberdade da equipe. Em geral, são imposições obrigatórias definidas pelo cliente ou pela organização executora. Então, por exemplo, uma restrição. Numa obra, num condomínio, eu tenho uma restrição de horário para trabalhar, por exemplo, em horário comercial. Já no prédio comercial, eu posso ter a restrição de não trabalhar em obra durante o horário comercial e sim trabalhar no período noturno. Então, isso é uma imposição, uma regra obrigatória, por exemplo, de um condomínio. Por exemplo, um shopping, trabalhar à noite em obras. Por exemplo, se a gente está lidando ali com uma marca, né, lançamento de uma marca, pode ter restrições quanto à concorrência, quanto a notícias que vai soltar antes desse lançamento. Então, são todas imposições e restrições que são impostas a esse projeto, né? Seja para a equipe ou fora da equipe, tudo inerente ali ao projeto. Então, né, se delimita ali a quais fatores podem limitar o projeto. Então, a gente também pode ter limitações de custo, limitações ali de prazo, né? Limitações de equipe. Então, tudo que for limitação, ele é uma restrição, né? Ele te restringe até tal ponto e você não passa daquele. Isso deve ser pontuado no projeto. Custos. Custos é quando e quando. Porque precisamos saber quanto iremos gastar e quando será esse desembolso. Então, demonstrar os valores de cada entrega ao longo do período de tempo e seus valores. Caso ainda não tenha o valor definido para o projeto, você pode apenas descrever quais itens são passíveis de custo. Por exemplo, no primeiro planejamento, a gente pode estar criando o projeto, né, ainda trazendo ideias de como trabalhar ali, e sabemos que vamos precisar de um material X. Então, por exemplo, vamos precisar de ferragem, metal e madeira. São produtos voláteis, está mudando o preço, mas a gente pode definir o que a gente precisa. Assim como colocar algum valor médio, alguma pesquisa rápida, sem ainda ter um orçamento totalmente definido. Mas já ajuda a ter uma visão geral do que será preciso, né, o que gerará custo dentro do projeto e, se possível, né, com os valores, a gente já definir quanto. Então, os custos se referem a quais são os custos do projeto, em valores financeiros, né, ou não. E receita também se refere a quando e quanto. Então, quando gerará a receita e qual será esse valor. E demonstra a receita ao longo do tempo, né? Então, a receita pode, por exemplo, no evento, as inscrições indo caindo aos poucos. Então, a gente tem ali uma previsibilidade de quando começar a vender nos lotes. Então, vende um pouco no lançamento, o preço está legal, tem uma queda durante o período do tempo, mas no final gera uma maior procura, vende um pouco mais. Então, tem uma certa previsibilidade, né? Um estudo de quando irá cair ali as receitas e também quanto. E caso não tenha esses valores definidos, pode-se apenas descrever, né, quais itens são passíveis de gerar receita. Então, estou realizando um evento, posso gerar receita com venda de produtos, eu posso gerar com patrocinadores, eu posso gerar com a própria inscrição dos participantes. Então, descrever ali o que é passível de custo dentro de receita, dentro do projeto. Então, receita, né? Quais receitas são geradas ali a partir da linha do tempo, definindo junto as receitas. Integrando. Agora vamos integrar esse projeto e essas etapas. Então, temos vários quadradinhos, temos ali, já descobrimos o que, como, quando e quanto, em vários, está tudo separado. Agora a gente começa a integrar e compartilhar um com o outro. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de
projeto 100% preenchido, com as suas etapas, seus post-it. E agora vamos integrar. Então, temos ali a parte da necessidade e oportunidade, objetivo SMART e benefícios. Então, vemos que aqui é feita uma integração, né, do projeto. Então, a gente pega todas as oportunidades, o nosso objetivo e nosso benefício. Então, ver se está casando essas ideias, o que eu posso trazer a mais ali para poder fechar. E com isso também é definido aqui o como, né? Ele faz parte do como. Então, aqui o produto, né, que entra ali no OK. Então, tanto os produtos como os requisitos para os produtos, eles precisam estar alinhados, porque os requisitos, eles influenciam diretamente no meu produto. Aqui, ó, a gente entra em as partes interessadas e as premissas. Então, sempre alinhar as partes interessadas com as premissas dos projetos. Então, é preciso ser feita essa interligação entre eles para o sucesso do projeto. Então, os stakeholders têm que estar alinhados com a premissa, e eles podem trazer mais premissas, né, para o projeto, tudo que será considerado ali como verdadeiro. A equipe está diretamente relacionada com o grupo de entregas e os marcos do projeto. Então, a equipe ela precisa saber como ela estará envolvida no projeto e também com os marcos, né, do projeto. Posteriormente, tanto a equipe quanto o grupo de entregas precisa estar envolvido nas restrições, precisam saber ali o que pode limitar esse projeto. Então, o que eu considero como verdadeiro, o que pode limitar e a equipe como trabalhar dentro dessas restrições. As premissas, junto com os riscos e os grupos de entrega, também trabalham junto. Porque eu tenho marcos, né? Eu tenho um grupo de entrega e dentro desses grupos de entrega eu tenho as premissas e eu tenho os riscos. E os riscos podem influenciar diretamente as próximas entregas, assim como as premissas. Eles podem mudar a cada grupo de entrega. Então, os riscos, né, que são as ameaças, as incertezas, ali, os efeitos, né, que podem causar positivo ou negativo no projeto, precisam estar diretamente relacionados ao grupo de entrega. E as premissas também. Então, eu tenho várias etapas e elas precisam também estar correlacionadas. Por último, né, o quando e o quanto, ele limita ali, a gente tem um grupo de entrega, sabemos que vamos entregar, temos a linha do tempo, onde está descrito o que vamos entregar, em qual tempo será feito esse projeto e essas entregas, alinhado a receitas e alinhado aos custos. Então, dentro da linha do tempo, além do grupo de projeto, dos marcos do projeto, né, eu tenho quando vai entrar as receitas, quanto vai entrar, assim como os custos. Quanto será o custo em cada etapa e quando. Aqui dúvidas ou comentários, né? Hoje é online, mas eu fico à disposição para se alguém quiser entrar em contato. E agradeço muito a participação de todo mundo. Obrigada, pessoal. Olá. Não sei se eu falei muito rápido. Eu fiz em 40, geralmente eu faço